algumas semanas, quando a senadora Rose de Freitas começou a fazer uma movimentação mais efetiva em direção ao Palácio Anchieta, muita gente até chegou a comentar: olha, eu acho que se a Rose entrar realmente na disputa ao governo, é o candidato dos sonhos do Paulo, adversário dos sonhos, melhor dizendo, do governador Paulo Artung. E isso ficou até meio assim, porque se a gente fosse olhar para o campo naquele momento, realmente quem se movimentava de forma mais efetiva, mais denunciada em direção à disputa de 2018, realmente só a senadora Rose, além do próprio governador Paulo Artung. Então, ficou aquela sensação, será que não é? Isso até dividiu opiniões até aqui dentro da redação. Tinha gente achando que a Rose realmente é adversário dos sonhos e tinha gente achando, não é bem assim, até por conta do histórico da Rose, que sempre mostrou muita personalidade, não é uma pessoa que nunca foi facilmente envolvida, não foi envolvida de fato pelo Paulo, a gente nem pode dizer que ela chegou a ser, não foi. O que a Rose fez sempre foi de acordo com as escolhas que ela estabeleceu e, como você falou, em circunstâncias, assim, que ela, como aconteceu na eleição de 2014, que ela começou distanciada do Paulo e depois se aproximou por circunstância, né? Mas depois desse acidente que ocorreu na BR-101, foi inevitável que essas duas lideranças que estão mais em foco, de alguma maneira, usasse politicamente, né? O acidente, eu acho que até tinha aquela, principalmente do lado do Paulo e da Rose, tinha aquela disputa velada de saber quem ia conseguir ser o protagonista, a liderança que conseguiu destravar a principal demanda nesse caso, que é a duplicação da rodovia. Agora, essa história toda, eu acho que ficou muito evidente nessas movimentações que ocorreram nessa semana, por conta da ida a Brasília, das conversas com o presidente Temer, a Rose na terça, o Paulo na quarta, na sequência, né? Isso causou uma série de desdobramentos no mercado político, uma série de leituras, e fica claro que algumas pessoas já estão fazendo aquela avaliação: quem saiu ganhando, quem saiu perdendo. A Rose conseguiu realmente roubar a cena, não conseguiu. E no final das contas, o que ficou, parece, depois dessa última conversa, que foi a do governador Artung com o presidente Temer, foi que algumas promessas teriam sido aí acordadas e que se retomaria a duplicação. O que você avalia, Renata? Quem que saiu ganhando nessa história, se é que dá para falar já de vencedor, né? Eu acho que tá empatado, né? Por enquanto tá empatado, porque, por um lado, a Rose conseguiu, pelo trânsito que ela tem em Brasília, ela conseguiu sair na frente, ela conseguiu se reunir com o presidente, fazer algumas deliberações. E aí a gente tem que considerar alguns pesos políticos nisso aí. A Rose é do PMDB, ela é base do Temer, ela é aliada do Temer. O Artung está saindo do PMDB, se aproximando de adversários, né, que no cenário nacional não se afinam tanto com o Temer, como o Maia, que está tentando seguir um caminho próprio, enfim. Agora, quem saiu ganhando mesmo nessa disputa, por enquanto ninguém, porque a classe política acaba ficando de sobressalto, sem saber para onde vai, por causa dessa disputa. Qual aposta vai fazer? Até porque não se sabe nem se o governador Paulo Artung vai realmente ser candidato à reeleição, porque ele fala em ser vice, fazer projeto nacional. A Rose, se for para uma disputa interna com o Paulo no PMDB, dificilmente eu acho que a Rose ganharia, porque a Rose nunca fez partido, né? E o Artung tem mecanismos ali para ter a hegemonia dentro do partido e sair como candidato, mas coloca no cenário essa guerra fria mesmo que está acontecendo. Hoje é impossível você dizer que não existe uma disputa de bastidores entre Paulo Artung e Rose de Freitas, de busca de aproximação política, de busca de apoios políticos para os seus partidos. Pelo menos colocado no cenário está. Enfim, a gente já tem aquele cenário que todo mundo esperava de um confronto. Agora a gente já sabia que o Palácio teria um candidato, possivelmente o governador candidato à eleição, e o outro lado surgiu o nome, Rose de Freitas. Agora fica evidente, tanto que por isso esse clima de Guerra Fria, você tem várias situações
A BR-101 foi uma. Você tem... Aí a Rose vai lá em Água Doce e faz aquela... Reúne a prefeitada toda, gente de cá, gente de lá. E aí você vê, na semana seguinte o governador vai para o Palácio Tietê, recebe prefeitos, quem coloca para falar? O prefeito de Água Doce, que constrangido teve que tecer elogios ao governo, para não ficar mal ali, sendo que ele ficou constrangido por causa da madrinha dele, Rose de Freitas. E a gente vê isso agora, a classe política inteira. Você começa a ver uma divisão, e tem gente que está indo em cima do muro, mas eu não acredito que esse muro vai perdurar por muito tempo. Por exemplo, você vê o ex-governador Renato Casagrande, onde o Paulo já começou a ensaiar uma aproximação ali. E você vê o Renato tentando se colocar, olha, eu estou aqui, eu estou junto com a Rose aqui, mas também não estou falando muito, porque vai que acontece alguma coisa ali. Você tem o Ricardo Ferraço, o próprio senador Magno Malta. O senador Magno Malta é mais próximo do Paulo. O senador Ricardo, hoje, muito em cima desse muro. Você vai para a Assembleia, você vê essa divisão. Você vai na bancada federal, você vê essa divisão. Então parece que o confronto que todo mundo esperava está estabelecido. Eu confesso que eu era um daqueles que falavam que a Rose seria um sparring eleitoral. Justamente porque enfrentar a máquina não é fácil. Enfrentar a máquina e com quem sabe utilizar a máquina. Só que a Rose se beneficia de uma coisa. Não é só a questão da senadora Rose de Freitas, mas também da figura do anti-Paulo Artung. A figura do anti-Paulo Artung é muito forte no Estado. E a Rose está sabendo se aproveitar disso muito bem. Então ela consegue reunir a capacidade dela de aglutinar prefeitos com esse clima, que aí não tem nada a ver com prefeitos em liderança, mas um clima, um sentimento da população, que é a repulsa à classe política e, sobretudo, uma aversão ao governo Paulo Artung. Então esses dois fatores podem colocar ela no jogo. Agora, Neto, tem uma coisa que é interessante nisso, que eu acho que a gente não sabe o que vai desdobrar dessa pressão toda do lado do Paulo e do lado da Rose. Porque é o seguinte, os prefeitos, como você citou de Água Doce, ele, até de forma assim, constrangedora para ele, né, ele que tinha há poucos dias, né, participado daquele evento todo com a Rose e ter depois que participar do evento do Palácio Tietê e elogiar o governador. Agora o que a gente percebe é que é uma situação bem desconfortável para os prefeitos, porque diferentemente de algumas lideranças, porque a gente percebe que tem alguns deputados que não tem nenhum problema em assumir o lado, que já demonstraram isso. E outros que não tem problema nenhum de ficar de um lado e do outro. Também. Exatamente. Agora, para o prefeito é mais complicado, porque você percebeu, aí ficou claro na disputa da Amunis, que a disputa da Amunis foi uma espécie de preview dessa disputa que está acontecendo agora. Que a Rose apoiou o Gilson e o Paulo Artung apoiou o Guerini, e aí você tinha aquela briga, quem consegue mais prefeitos, tal, teve aquela coisa toda. E aí, uma contagem inicial que não se confirmou depois, na hora que os caras foram realmente confirmar posicionamento. Eu não sei, porque a Amunis é uma coisa, isso colocado na disputa do ano que vem é completamente diferente, porque também eu acho que os prefeitos vão ter que começar a pesar aonde a Rose é mais importante para eles, né? E também pensar o que significaria, por exemplo, apostar em um dos dois lados e o outro sair vencedor, que é uma situação muito complicada para os prefeitos, né? E eu vejo, assim, os prefeitos do interior ficam nessa situação, até porque dependem tanto do recurso do governo federal quanto do recurso do governo do estado. Agora, a gente percebe que quando a coisa chega aqui na Grande Vitória, a movimentação é diferente. A gente tem uma clara divisão aí do que está acontecendo, né? O prefeito Luciano Rezende está do outro lado, porque sempre esteve do outro lado, foi jogado lá pelo próprio governador Paulo Artung e lá ficou, né? Não conseguiu se reaproximar. Apesar da vontade de estar do outro lado. Exatamente. Não conseguiu se reaproximar. Então a gente sabe que esse não estará no palanque do governador Paulo Artung. O prefeito Gilson Daniel, que já foi depende para onde está ventando, né? O barco, ele aponta o barco para onde está ventando. Neste momento está ventando para o lado do Paulo, então ele está, né, indo para o lado do Paulo. O Max Filho, a gente já vê uma preocupação do governador Paulo Artung de colocar um aliado dele na Secretaria de Turismo, não é isso? Vai ser um aliado do Max, que é uma tentativa ali de manter o Max por perto, porque a gente está falando
não vai ser mais o maior eleitorado do estado, mas é um município muito mais importante. De eleitorado. Cariacica, o Juninho né, do Paulo. E aí fica a grande disputa, por que Aldifax virou essa noiva, né? Por que o Aldifax vai no encontro da Rose, depois é bajulado pelo Paulo no 7 de setembro, depois o Renato Casagrande vai fazer palestra lá na Serra com a presença do Aldifax? Porque a gente está falando do maior município da Grande Vitória, o município onde Renato Casagrande venceu a eleição contra Paulo Artung, né? E como que esse município pode ser determinante porque a gente está falando em uma disputa bem diferente da de 2014. Eu acredito que se Paulo Artung e Rose de Freitas realmente forem para a disputa, vai ser uma disputa muito dura, muito dividida. Os prefeitos vão se dividir, o eleitorado vai se dividir também, por causa dessa questão que o Néctar coloca muito bem, do pró-Paulo e do anti-Paulo, né? E a Serra pode ser um município decisivo para essa disputa. Mas eu não sei se você concorda, Néctar. Eu acho que fica claro também o seguinte, tanto para a Rose quanto para o Paulo, você percebe que há uma estratégia completamente diferente para o interior. Sim. E depois, que não aconteceu de fato aqui, a abordagem mais ainda direta, como tem acontecido no interior. Não é verdade? Não. Aqui na Grande Vitória, caso se confirme essa disputa, a gente vai ter uma batalha intensa aqui na Grande Vitória, porque no interior a disputa é a questão do recurso. E aí você vê o que pode pesar, o que pesa mais para o prefeito, o que é mais vantajoso ao prefeito. Isso é lá. Quando você chega aqui na Grande Vitória, você tem um contato muito mais direto com o eleitor. Então, aí vai vir podridão para tudo quanto é lado. Por exemplo, eu não vou falar a história do Baianinho, que isso já passou. Apesar de ter sido remido pela justiça, isso pode surgir alguma coisa, Lógico. mas eu acredito que eles não vão se atacar nisso. Mas, por exemplo, a Rose pode atacar o governo que não faz nada. Um governo que não fez nada, paralisou obras importantes. Da mesma forma que o Paulo pode falar, olha, o Espírito Santo vai perder um senador, porque o suplente da Rose é de São Paulo. Então você vai ter uma disputa muito grande, então o Paulo vai cantar mesmo. E aí esses municípios podem ser determinantes. Aí vai ser uma eleição de rua em rua. Aí você vê, cada um está se armando com seus aliados. Por exemplo, o Paulo, na Serra, por exemplo, é interessante mostrar essa questão do Aldifas. O Aldifas talvez esse laicado Aldifas mostra como é esse clima de Guerra Fria. Eu acho que confirma isso. Mostra que quando ele está lá de corpo e alma. Quando ele também está do outro lado. Na Serra, por exemplo, o Aldifas, se ele caminhar com a Rose, vai ser um bônus muito grande para ele. Por quê? Porque o maior adversário dele é muito próximo do Paulo e vice-versa. Então, como que isso vai funcionar? Então, por isso a gente já pode até projetar uma disputa muito mais dura de 2014 e com pessoas que realmente entendem de eleição. Eu acho que assim, se na eleição de 2014 o interior fez a diferença, talvez na eleição de 2018 vai ser o contrário, a Grande Vitória que pode ser decisiva nessa disputa.